Olá, meus irmãos e amigos. Hoje, nas reflexões, nas meditações sobre os Salmos, esse é o Salmo número 135. Pela contagem regressiva, faltam apenas 15 para que venhamos a concluir esse desafio, esse périplo, digamos, ministério, porque foi um verdadeiro ministério, não no sentido de alguém chamar para servir, mas uma missão, corrigindo aqui, uma verdadeira missão durante esses dias, que não foram dias corridos, final de semana, na verdade, segunda a sábado, menos quarta-feira, que eu dedicava para abordar outros temas. Então, ao longo de 5 dias da semana, você imagina quantos dias já temos passado compartilhando a palavra de Deus. E hoje o Salmo 135 digamos assim, uma nova etapa, já que do Salmo 120 ao Salmo 134 foram salmos de peregrinação. E agora, de maneira, digamos, aleatória, com vários temas diversos, com vários assuntos diferentes, esses últimos 15 salmos são para nós, ou 16, contando com o de hoje, são para nós realmente um grande desafio. Começamos tão bem com o Salmo 1, no início da pandemia. Foi algo assim que Deus colocou no meu coração, mas eu não tinha ideia da profundidade, do desafio, da persistência de seguir no cumprimento dessa tarefa. Louvado seja Deus, porque embora não houvesse e ainda não há nenhuma intenção de um aprofundamento teológico, nem de esgotar os assuntos que são apresentados nos Salmos, o objetivo foi um aprendizado pessoal e compartilhar esse conhecimento, ainda que pouco, ainda que, digamos, incipiente, mas não menos importante, sobre a palavra de Deus. Então, o Salmo 135 é um salmo que tem aqui algumas coisas interessantes, porque fala esse salmo, no primeiro momento, do cuidado de Deus para com seu povo, chamando o escritor do salmo para adoração ao Senhor. Depois, numa segunda parte, o salmo fala sobre a história de Israel, do Egito, ou partindo do Egito para a terra prometida via deserto, e do julgamento de Deus para com os falsos deuses, para com as pessoas incrédulas, e por fim essa proclamação do louvor e do chamado à adoração ao Senhor. Então vamos caminhar por esse salmo, que é um salmo, digamos, expressivo, não é muito grande, tem 21 versículos, mas tem uma mensagem extraordinária. Começa dizendo o seguinte: Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem servos do Senhor. Os servos aqui tanto podem ser entendidos como aqueles oficiais do culto, os sacerdotes, os levitas, como o povo em geral. Todos eles foram chamados para o culto a Deus, como todos nós, em toda a nação e em todas as nações, Deus chama pessoas para realmente o adorarem. Nem todos aceitam o chamado, nem todos aceitam realmente esse convite. Clamem, aleluia, louve o nome do Senhor, todos, sem exceção. Deus quer que você se renda a Ele, Deus quer que você o adore de todo o seu coração. E continua: vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Ou seja, lembra que eu falei dos servos como aqueles que tinham uma responsabilidade maior, como o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas. Esses que serviam tanto no cuidado do templo, como também no uso dos materiais, como também na música, na adoração ao Senhor. Hoje, infelizmente, aqueles que se julgam, que se autodenominam levitas, reduzem o serviço do levita somente à música. Só que naquela época de Moisés e restantes, o levita pegava do pesado. O levita era o responsável em zelar pelo templo, o levita era responsável em limpar os materiais usados no sacrifício,
os levitas também eram escalados para a música. Então não era uma coisa só, era muita coisa que estavam sobre os ombros do levita na questão da liturgia do culto, na adoração, desde a observação do espaço e a conservação dele, como também na música. Hoje o levita quer se tornar um grupo de elite. Equivocadamente, não há no Novo Testamento a figura do levita. No Velho Testamento nós encontramos. No Novo Testamento não há figura do levita, porque na Igreja de Jesus não há espaço para sacerdote e nem para levita. Todos somos servos de Jesus e a Ele, ao Senhor, devemos adorar. Continua aqui no versículo 3 do Salmo 135. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Cantem louvores. Aí o salmista coloca duas coisas muito interessantes sobre o Senhor. Ele é bom e o seu nome é amável. Deus é bom. O que é a bondade de Deus? Deus é bom por causa do seu caráter. Deus é santo, Deus é bondoso, Deus é justo, Deus é amor. Então o Senhor em suas ações revela o seu amor, a sua bondade. Como diz aquele filme, Deus não está morto. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Você pode realmente confiar no Senhor e crer no cuidado dele sobre a sua vida. E continua aqui o texto falando que o nome de Deus é amável. Esse nome amável, o que passa pela sua cabeça quando você ouve essa expressão? O nome do Senhor é amável, é agradável. O Senhor realmente é um Deus de amor, porque o nome amável não é só na questão da pronúncia ou quando se ouve, mas é no caráter de Deus. Deus é amor e o nome dele não se distingue, não se separa do seu caráter. Na Bíblia, na história dos hebreus, era comum se dar um nome de acordo com as características físicas ou a condição em que a pessoa nasceu. Pois bem, João Batista, por exemplo, João foi chamado assim porque foi uma escolha do próprio anjo que anunciou a Zacarias, o seu pai. Abrão era o nome do patriarca, e Deus mudou para Abraão, pai de multidões. Sarai era o nome da esposa dele, Deus mudou para Sara. Sarai, minha princesa. Sara, princesa, mãe de multidões. Então, o nome, de alguma forma, revelava um pouco da pessoa. Lembre quando Moisés perguntou para Deus, quando Deus o chamou para ir até o Egito e libertar o seu povo, e disse: Senhor, qual é o teu nome? Porque, imaginamos ele conversando, vão perguntar o teu nome, porque os deuses lá do Egito, cada um tem o seu nome. E aí, então Deus fala: eu sou o que sou. Eu era, eu sou e sempre serei o mesmo. Eu não dependo de ninguém e todos dependem de mim. Eu sou, te enviou, diga para eles. Então, o nome amável do Senhor fala da grandeza, do amor, da misericórdia, da bondade de Deus. E aí, então, por esse motivo, pelo caráter bondoso, pelo nome amável, Deus deve ser louvado e exaltado por todos nós. Mas continua o texto no verso 4. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Foi escolha de Deus. Deus olhou para Abraão, de todos os homens da cidade de Ur dos Caldeus. Deus olhou para Abraão. Abraão estava com 75 anos de idade. Abraão era casado com Sara. Não sabemos qual era o tempo de casamento deles, quando eles se casaram, mas eles eram casados, já tinham um certo tempo de convivência, mas não tinham filhos. Mas Deus escolheu, foi escolha da parte de Deus. Não foi Abraão que foi escolhido porque Abraão tinha uma cor de olhos tais, ou cabelo tal, ou a cor da pele tal, não. Nem foi por causa da cidade onde ele nasceu, foi escolha de Deus. Deus escolheu, Abraão atendeu ao chamado e se tornou o pai da fé. Teve um filho, o único filho biológico, antes de ter qualquer outra atividade em termos de promessa. Deus havia dito para Abraão: de ti virá um descendente. Abraão não podia ter filhos porque sua esposa era estéril. 25 anos após o chamado que Abraão atendeu, Abraão se tornou
pai biológico de Isaac, o único filho que ele teve com Sara. Sara só teve um filho biológico e deu a ele o nome, na verdade Deus escolheu o nome Isaac, quer dizer riso. E de Isaac, a Bíblia diz que Isaac se casou com Rebeca e teve 2 filhos biológicos, Esaú e Jacó. E foi escolha de Deus ter Jacó como aquele que daria sequência às promessas de Deus feitas a Abraão. Por isso que diz aqui no verso 4, porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Foi escolha de Deus. Mas olha só que coisa interessante. Deus escolheu Abraão, de Abraão veio Isaac, filho único. Poderia Deus ter escolhido Ismael, filho biológico de Abraão, mas não era filho biológico de Sara, logo não era o filho da promessa. O filho da promessa foi Isaac, porque Deus disse que ele iria ser pai de um filho que daria à luz Rebeca, ou melhor, Sara. Então, Isaac era o filho da promessa. Por isso que Isaac foi aquele que fez parte daquele conjunto de homens de Deus chamado patriarcas, que ele faz parte da história do povo hebreu. Jacó, então, na sequência, foi escolhido por Deus para ser o pai das 12 tribos de Israel. Por isso que esse destaque aqui no verso 4 do Salmo 135. E no verso 5 diz assim: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Do verso 1 ao versículo 4, a gente vê então esse chamado à adoração, esse chamado ao compromisso, ao louvor e adoração ao Senhor. Mas a partir do versículo 5, o texto então entra numa outra dinâmica, já fazendo uma comparação entre o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus das 12 tribos de Israel, Deus da nação israelita. Esse Deus agora, no Salmo 135, é comparado com os deuses das nações vizinhas a Israel, dos deuses das nações conhecidas da época de Israel. E aí então o salmista fala coisas grandiosíssimas a respeito de Deus. Diz aqui no verso 5: na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você sabe quem você é, da sua capacidade, você não se compara com o outro, porque você já sabe quem você é. Por isso que não se mede forças aquele que já sabe do seu potencial, mas aquele que tem dúvidas de si ou para o outro vai fazer teste e prova. Deus não precisa, Ele é o único Deus. Agora, as nações precisam saber quem é o Deus de Israel, quem é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, quem é o nosso Deus em pleno século XXI. O mundo precisa saber. Deus não precisa provar, mas nós precisamos conhecer e proclamar. É por isso aqui que a partir do verso 6 do Salmo 135, ou do verso 5, vai haver aqui uma série de comparações, de analogias entre o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel com os deuses das nações vizinhas. Porque já fala, o Senhor é grande, o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Os deuses das nações vizinhas são o que hoje a gente vê espalhado pelo mundo inteiro, imagens. As imagens foram construídas e são construídas para que elas representem aqueles que são adorados, ou as coisas que são adoradas pelas nações. E então, comparando o Senhor com essas imagens chamadas equivocadamente de deuses, a comparação coloca o Senhor realmente, de fato, não coloca, reconhece o Senhor como o maior de todos. Diz aqui no verso 6, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Deus age, tudo que Deus quer, Ele faz, ninguém pode impedir o agir de Deus. O próprio Isaías, profeta, disse, escreveu as palavras do Senhor, agindo eu, quem impedirá?
Ninguém pode impedir o agir de Deus. Por mais que a pessoa não creia em Deus, a pessoa não pode provar que Deus não existe. Deus existe, meu querido. A pessoa pode, eu acho que é, como alguns dizem, uma declaração de fé, dizer que Deus não existe, porque há provas incontestáveis de que Deus existe. Seria muito mais prudente, sensato, seria muito melhor, seria na verdade a maior de todas as decisões, a pessoa se render ao Senhor, do que insistir na sua incredulidade. Diz aqui no verso 7, ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia o relâmpago que acompanha a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. No verso 6, o salmista escreveu que Deus age nos céus, na terra, nos mares e nas profundezas. Isso prova, vejam só, os céus, a terra, os mares e as profundezas. E aí a gente vê Paulo falando lá em Efésios capítulo 3, eu oro para que vocês conheçam a altura, a largura, o comprimento e a profundidade e conhecer todo o amor de Deus. O amor de Deus alcança a todos e aqui Deus age em todo lugar, no céu, na terra, nos mares e nas profundezas, em todo lugar. Não há um lugar, não há um hospital em que Deus não possa agir. Não há uma prisão na qual o Senhor possa ali entrar e agir na vida dos presos, como no hospital, na vida dos doentes. Não há uma casa em que Jesus não possa entrar para ali fazer um milagre na vida daquele que está ali nesse estado de uma intervenção do Senhor. Não há uma pessoa, não há nada que fuja do conhecimento de Deus. Não há ninguém que esteja distante ou que não seja amado pelo Senhor, e não há uma situação que realmente possa resistir, nenhum problema que seja maior do que o poder de Deus. Descanse em Deus, confie no Senhor, em qualquer lugar, no lugar mais elevado da terra, Deus ali está. No lugar mais profundo da terra, Deus pode alcançar o coração do homem. Continua aqui no versículo 8. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e contra os seus conselheiros. Aqui está falando de uma história muito marcante na mente dos hebreus. Os hebreus ainda hoje, por terem ouvido falar, por terem lido na palavra de Deus, a história dos hebreus no Egito. O Egito era a superpotência da época, a superpotência bélica, como também no conhecimento, no uso das artes e assim vai. Era o melhor dos mundos na época de Moisés. Mas ali Deus desbaratou o exército egípcio. Deus derrotou todas as pessoas que se levantaram contra ele. Todos os ídolos, todos os adoradores das imagens foram penalizados porque não creram no Senhor. No verso 9 diz assim: ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e contra os seus conselheiros. Deus agiu. As 10 pragas, se você ler, eu sugiro que você leia de Êxodo capítulo 3 até o capítulo 12, você vai ver ali as 10 pragas. Essas 10 pragas, melhor dizendo, foram formas de Deus atingir cada um dos alvos de adoração dos egípcios. Os egípcios adoravam vários deuses e cada divindade que era representada por uma imagem, por uma estátua ou por um desenho, tinha um nome. E Deus julgou as nações inimigas e os deuses dos egípcios através das pragas. E o último foi ali a questão dos primogênitos, que a gente vai ver aqui no versículo 10. Foi ele quem feriu as nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. Se no Egito Deus julgou os egípcios, atingindo de forma direta os ídolos que eles adoravam, libertando os hebreus do Egito, levando para a terra prometida, passando pelo deserto, aqui nos versos
9, ou melhor, 10, 11 e 12, o escritor, o salmista, então faz uma referência aos 40 anos pelo deserto. E nesses 40 anos, Deus foi destruindo todo aquele que se levantava contra o povo de Deus, na intenção de destruir o povo de Deus. E aqui o salmista coloca dois reis que foram ícones dos infiéis que se levantaram contra o Senhor. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã. Esses dois reis lideraram outras nações contra o povo de Deus. E Deus realmente protegeu seu povo e julgou. Og era um rei tão grande, talvez do tamanho de Golias ou um pouco mais, de modo que a cama dele era enorme, pesava, uma cama de ferro. Esse homem, esse rei, foi vencido, como também Seom, que era o rei dos amorreus. Todos eles foram derrotados pelo povo de Deus. E Deus pegou a terra deles, a terra de Og, que era rei de Bazã, e pegou a terra de Seom, ou destruiu o Seom, rei dos amorreus, e essas terras foram dadas aos hebreus. Duas tribos de Israel foram morar nessa região. A tribo de Gade, melhor dizendo, a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés e uma outra tribo. Essas duas tribos e meia foram e se apropriaram dessas terras, porque Deus venceu os seus inimigos e deu essa terra como herança para o seu povo, o povo fiel a ele. E continua aqui no versículo 13 do Salmo 135. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele. Deus protege os que dependem dEle. Deus, através do Salmo 135, agiu em favor do seu povo. É essa narrativa que o escritor coloca. Mas a partir do verso 15 até o final, a gente vê aqui o Salmo fazendo uma referência ao Salmo 115. Se você ler o Salmo 115, você vai lembrar desse restante aqui do Salmo 135, porque é praticamente a mesma narrativa ou as mesmas palavras com pequenas alterações. Porque aí sim, no Salmo 135, a partir do verso 15 até o 18, até o 21, há uma comparação de Deus com os ídolos adorados pelas nações. Se você ver, essa é a terceira parte do Salmo que diz aqui, a partir do verso 15. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Não importa o nome que se dê aos ídolos, não passam de obras humanas. Não importa o tamanho. A Bíblia diz que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, não sei se de ouro puro ou banhada a ouro, mas o texto lá fala de ouro, e essa estátua tinha 27 metros de altura. Imagine, uma estátua feita de 27 metros de altura. Poderia ser vista a uma longa distância, ainda mais de ouro reluzente. E todos deveriam adorar. Pois bem, isso as nações faziam, mas o nosso Deus é maior do que todos, porque continua falando a respeito dos deuses que são feitos pelas mãos dos homens. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, não há respiração em sua boca. As imagens de obras humanas, ainda que tenham figura humana, aparência humana, ainda que de longe se pareça realmente como uma pessoa, os ídolos não conseguem fazer o que Deus faz. Nem fazer o que os homens fazem, os ídolos podem, muito menos o que Deus é capaz de fazer. Se você pegar uma criança e colocar ao lado de uma imagem feita de ouro, de prata, de bronze, a estátua não faz nada que uma criança faz.
quanto mais o Senhor. E aí o salmista, de forma muito interessante, fala a respeito dos ídolos. Eles têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração em sua boca. Eles precisam ser carregados. Você já viu alguém carregando um ídolo? Eu já vi. E o mais interessante, o que me chama a atenção, é a pessoa pegar aquela imagem, colocar em um determinado lugar e expressar o culto e louvor àquela imagem. Me recordo de uma pessoa que se converteu ao Senhor Jesus. Era uma pessoa muito devota, essa pessoa. Era um senhor. As duas filhas comeram produto venenoso e ele clamou a Deus, dizendo: Deus, salva minhas filhas. Se o Senhor salvar, eu vou até determinado lugar fazer uma promessa. E na mesma hora, por graça e misericórdia de Deus, as duas filhas vomitaram aquele produto venenoso que tinham comido. Era uma espécie de vegetal venenoso. Elas vomitaram. Tiveram um mal-estar, mas foram curadas. O que o homem fez? Saiu dessa cidade e foi até determinado lugar, onde ali havia uma grande imagem, que era aquela imagem aqui do ídolo que ele adorava. Chegando ali, ele cumpriu a promessa, foi lá, fez o que tinha que fazer, e então, antes de voltar para casa, ele pensou em comprar figuras, imagens daquele que ele adorava, como recordação, mas como forma de devoção. E ele entrou numa loja que vendia imagens de santos, e aí ele disse assim: eu quero uma foto desse santo. E a pessoa disse: mas você quer para enfeitar a sua casa? Ele disse: que falta de respeito com o santo, eu não quero enfeitar, eu quero adorar. Aí ela disse: você acha que é muita coisa? Então vá para aquele lugar que eu vou indicar. E ela apontou para uma casinha, e ele viu lá homens sem camisa, com garrafa de bebida de um lado, cigarro na boca, pintando as imagens de gesso que ele iria, ou que estavam à venda naquela loja de produtos religiosos. Quando ele viu lá os homens sentados, suados, com cigarro na boca, com cachaça do lado, pintando as imagens, é dessas mãos que saem as imagens que eu adoro. Então essas imagens são feitas por esses. Eu não quero mais isso para mim, não. Ele entendeu que aquilo que ele estava adorando era feito sem qualquer reverência, sem qualquer respeito, tanto pela vendedora como aqueles que fabricavam aquelas imagens. Ele entendeu que adorar a Deus é mais do que isso. As imagens têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Nenhum som sai da sua boca e nenhuma respiração passa por ela. Então, o salmista está dizendo: Deus está acima de tudo e de todos. Deus é o Senhor. É o Salmo que está dizendo. Eu sugiro que você leia o Salmo 135, comparando com o Salmo 115, e você vai entender. E continua aqui no verso seguinte: tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Ou seja, quem adora uma imagem, que não ouve, que não fala, que não vê, que não se move, acaba tendo um comportamento de inércia também semelhante. Essa é a tendência de você ser aquilo que você admira, você se comportar com aquilo que está diante dos seus olhos. Aquilo que chega à sua mente é o que vai influenciar seu comportamento. Torne-se semelhante a eles, aqueles que os adoram. E então o salmista termina, ou se aproxima do final, dizendo: bendigam o Senhor, ó Israel, bendigam o Senhor, ó israelitas, bendigam o Senhor, ó sacerdotes, bendigam o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor, os que temem o Senhor, bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. O salmo termina exaltando o Senhor, o salmo termina glorificando o Senhor. Bendigam, exaltem, glorifiquem. E aí ele coloca uma lista: todos os israelitas, todos os sacerdotes, todos os levitas. Exatamente, no Salmo 115 é o contrário. Adorem todos, adorem
os hebreus, os israelitas de forma geral, os sacerdotes, os levitas, adorem ao Senhor todas as pessoas, e todas as nações devem adorar o Senhor, desde Sião, a partir de Jerusalém, aquele que nela habita, na cidade de Jerusalém, deve adorar o Senhor. Jerusalém era o lugar escolhido por Deus para ali as pessoas se reunirem em culto ao Senhor. Hoje, em qualquer lugar você deve adorar o Senhor e dizendo: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que te faça feliz, em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.